Pois é, ao longo da nossa programação, a gente vem falando dos desafios que a presidente eleita Dilma Rousseff deve enfrentar na economia, na segurança, na educação. Um assunto que ficou meio de lado durante a campanha foi a Previdência. E tocar nesse assunto é sinônimo de desagradar possíveis eleitores, né? Bom, afinal, aumento da idade da aposentadoria, aumento da contribuição, isso não agrada a ninguém. Agora, passada a eleição, não dá muito para fugir do tema. E quando o assunto é rombo na Previdência, tudo é na casa dos bilhões. Para falar com a gente sobre esse assunto, está aqui no estúdio com a gente Lena Lavinas, professora da UFRJ. Lena, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Globo News. Boa tarde, professora. E justamente para a gente começar, a gente vai ver o tamanho do problema. Os dados são do próprio Ministério da Previdência. O rombo na Previdência de janeiro até setembro foi de mais de 40 bilhões de reais, e a previsão para o fim do ano é de que esse déficit passe dos 45 bilhões. Mas antes de a gente entrar no estúdio, a professora Lena estava explicando para a gente que não existe rombo da Previdência. Então, como é que é? Eu queria que a senhora explicasse isso para a gente. Claro, é porque, na verdade, quando nós olhamos para o rombo da Previdência, nós estamos olhando para um tipo de receita que é a receita previdenciária, ou seja, a receita que é contribuição de empregados e empregadores. E quando nós vamos pagar os benefícios, se nós fôssemos apenas pagar os benefícios dos trabalhadores urbanos, haveria recursos. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a receita previdenciária foi 182 bilhões, dados da Receita Federal, e a despesa com os benefícios previdenciários urbanos foi de 178 bilhões. Então há recurso. Porém, nós incorporamos em 88 os trabalhadores rurais, cuja contribuição é muito pequena, na medida em que eles só podem contribuir com 2,3% daquilo que eles vendem, porque, evidentemente, se você planta, produz para o seu próprio sustento, você não pode ser taxado em cima disso. Então, nós temos uma despesa no ano passado da ordem de 44 bilhões com benefícios rurais, que foi uma expansão, uma extensão da Previdência para aqueles trabalhadores que trabalham duro, não é? Que não têm meios de contribuir, inclusive porque a maior parte da sua atividade é uma atividade voltada para o seu próprio sustento. Mas há também, desde 2007 para cá, a desoneração que foi assegurada aos exportadores do campo, não é? Eles hoje não pagam, não recolhem INSS para poder justamente ser mais competitivos lá fora. Isso é um problema provocado pelo campo, como a gente sabe, mas eles ganharam isso, e isso também faz com que a gente tenha uma renúncia fiscal de ordem de 18 bilhões. Se eu juntar os demais recursos do orçamento da Seguridade, porque a Seguridade ela tem dois orçamentos, duas fontes, contribuições de empregados e empregadores, e de fato esses recursos só podem fazer uma coisa, pagar benefícios previdenciários. Porém, ela tem outros recursos que são maiores, que vêm crescendo muito, que estão associados a COFINS, CSLL, um conjunto de impostos, contribuições sociais que aumentaram muito nos últimos anos. Agora, professora, então, existe uma corrente que defenda aí, então, porque a parte positiva fica com a previdência urbana, e a parte negativa que causa esse déficit todo é a previdência rural, é isso? Essa corrente quer dividir isso? A gente pode chamar um saldo previdenciário negativo, ou seja, ele está em queda, porque ele era de 1,8 em relação ao PIB em 2003, e ele hoje é de alguma coisa em torno de 1,2. Ele está em queda. Porém, o que a gente tem que entender é que o orçamento da Seguridade é uma construção institucional extremamente relevante que nós obtivemos em 1988. Isso quer dizer que eu tenho recursos de ambas as partes. Aqueles que contribuem, mas eu tenho também recursos indiretos que vêm dos impostos, das taxas que todos nós, ao consumir, financiamos. Inclusive os muito pobres. Muito pobres. Todos aqueles que recebem Bolsa Família, quando eles vão gastar para se alimentar, estão contribuindo para financiar isso. Então está tudo certo? Quer dizer, o Brasil não tem, na sua opinião, um problema aí no âmbito da Não, eu acho que o grande problema do Brasil não está associado ao chamado déficit previdenciário. Inclusive, segundo as próprias contas da Seguridade, nós tivemos ano passado um superávit de 32 bilhões, um saldo positivo de 32 bilhões. A gente tem dois problemas na Seguridade Social e é assim que a gente deve entendê-la. Primeiro, nós não temos ainda um problema de velhice. Nós estamos vivendo um momento de bônus demográfico, isso quer dizer que nós temos uma massa de jovens, de pessoas em idade de trabalhar, entre 16 e 59 anos, 64 anos, muito grande. Diferente do que acontece na Europa, por exemplo, que a gente está Exatamente. Onde, evidentemente, o problema é outro. Mas aqui não, aqui nós temos ainda a razão de dependência, caiu muito por quê?
Porque de um lado as mulheres não querem ter mais filhos, nós temos uma taxa de fecundidade de 1,8, menor que a da França, que é de 1,9, e na Europa agora foi adotada justamente pela União Europeia a orientação de 25 semanas de licença maternidade para ver se estimula as mulheres a terem mais filhos, porque é evidentemente necessário compensar o envelhecimento da população, não é porque as pessoas vivem mais tempo, mas é porque tem menos crianças, certo? Então é necessário ter mais crianças ou trazer imigrantes, que sempre geram um conjunto de outros problemas. Então, no Brasil hoje nós temos um contingente de pessoas em idade de trabalhar muito grande e muito pouca dependência, crianças e idosos. Isso quer dizer que se nós tivermos emprego, se a economia crescer a taxa de 5, 6, 7%, nós somos capazes justamente de, promovendo a formalização, gerando empregos mais, levar que aumentem as contribuições. E elas vão aumentar, o orçamento da Seguridade Social vai aumentar por ambos os lados. Quer dizer, vai aumentar pelo lado das contribuições diretas, empregados e empregadores, mas também vai aumentar pelo lado do consumo, porque a COFINS e a CSL incidem sobre o consumo. Para vocês terem uma ideia, só para fechar, o ano passado a receita não previdenciária, de não contribuição direta, da Seguridade Social foi maior, 193 bilhões, do que a diretamente contributiva. Então, se a gente olhar receita previdenciária, pagamento de benefício, se fossem os urbanos, eu estaria superavitário. Entram os rurais, geram déficit. Mas o que é o resto do orçamento da Seguridade? Justamente a forma de financiar a saúde, de financiar os benefícios assistenciais, como o Bolsa Família, que ano passado custaram 11 bilhões, os benefícios de prestação continuada, uma série de outros benefícios que fazem parte do sistema de bem-estar que nós estamos criando.